Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal aqui no YouTube, aqui no Instagram, aqui no Facebook. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre qual é a importância de se ministrar estudos sistematizados dentro de uma casa de oração, dentro de um terreiro de Umbanda. Bom, se você não me conhece, meu nome é Michel Liscoves, sou umbandista, fui durante 7 anos sacerdote do Templo Colégio de Umbanda Legião de Maria. Hoje conduzo um grupo espiritualista e também sou praticante de mediunidade de Umbanda, sou oraculista e dou consultoria sobre banho de ervas, uso de cristais, sou terapeuta holístico, entre outros aqui, o qual nós praticamos a nossa profissão aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Bom, importância do estudo dentro da religião. Se você ainda não é inscrito no canal, eu peço para você fazer a gentileza de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho de notificação, curtir esse vídeo, compartilhar, comentar, dar esse apoio para nós, para que a gente ganhe um pouco mais de relevância aqui no YouTube, aqui no Facebook e aqui no Instagram. Bom, estudos. Né? O insigne médium Woodrow Wilson da Mata e Silva, um dos baluartes da Umbanda, nos idos de 1955 ele escreveu o Umbanda de Todos Nós. Foi um marco na literatura umbandista e é um dos livros mais importantes da Umbanda já escritos na história da nossa religião. Entre outros livros que ele escreveu, ele abordou vários temas e ele classificou os médiums em 3 tipos de karma: karma probatório, karma evolutivo e karma missionário. A minoria dos médiums são médiums missionários. Uma minoria pequena são médiums que vêm para cumprir missão com um aparato espiritual muito grande e que normalmente são aqueles como o próprio Mata Silva, né, auto-iniciados, ou aqueles que passam por rituais de iniciação muito simples, como foi o caso de Benjamin Gonçalves Figueiredo, o próprio Zélio de Moraes, que foi um médium que não foi iniciado por ninguém, e assim por diante. Nós temos alguns casos no Brasil, poucos, de médiums que eles conseguem realizar uma obra muito grande sem precisar ter uma genética, uma linhagem iniciática. Ponto. Isso é minoria, karma missionário. Karma evolutivo é uma quantidade em torno de 10 a 15% dos médiums. Entende que são pessoas esclarecidas, muitos deles se tornam dirigentes, sacerdotes de Umbanda, né? E eles vêm com o propósito de continuar evoluindo. São pessoas que já têm um karma ajustado, já não tem mais muitas dívidas perante a lei divina e já vem pronto para seguir um caminho. Mas a esmagadora maioria, e aí nós estamos falando aí de mais de 80% dos médiums, eles são de karma probatório. E o karma probatório são aquelas pessoas que têm dificuldade de se adaptar à religião. Se vocês forem parar para analisar, a maioria dos médiums viventes e encarnados hoje não veste o branco dentro de terreiro. São aquelas pessoas que passam de terreiro em terreiro, de centro espírita em centro espírita, sendo consulentes, dando trabalho nas giras, e incorpora e quase cai de cabeça no chão e tudo mais e tal, mas tem extrema dificuldade em aceitar a doutrina, em aceitar que precisa fazer parte, né, do grupo religioso, que precisa estudar, que precisa se desenvolver mediunicamente para poder estabilizar os desequilíbrios energéticos causados pela sua própria mediunidade. Então, a gente precisa entender que dentro de um terreiro de Umbanda de 20 pessoas, pelo menos 10 vão ser pessoas que estão em karma probatório. E essas 10 pessoas precisam de esclarecimento, precisam conhecer o que está ali. Antigamente, os pais de santos, os sacerdotes, as sacerdotisas, eles escolhiam as pessoas às quais eles iriam ensinar. Por afinidade, o santo bateu com fulano, eu vou conversar com ele, eu vou passar para ele, ele é o meu preferido, ele é o meu escolhido, eu vou ensinar ele.
e tudo mais. E na verdade a gente chega numa situação aqui agora em 2024 em que a gente precisa dar luz para cego. Como diz meu avô de santo Deamir, né, Babá Deá, a gente precisa esclarecer as pessoas para elas saírem da escuridão. Então a pessoa, ela depois de um ano e meio que ela está no terreiro, ela tem que ter noção do porquê que acende, canta para as 7 linhas, do porquê saúde Exu primeiro, porquê canta para as almas, porque existem assentamentos vibratórios. Você não vai ensinar a montar um assentamento vibratório, isso é falado na oralidade, de boca a orelha, para quem está preparado, para quem vai caminhar e vai ter um terreiro de Umbanda. Mas você pode, como é que eu posso dizer para vocês, você pode explicar para eles a função de um assentamento energético. Dentro de um templo existem assentamentos que são absorvedores de energia, existem assentamentos que são emanadores de energia e existem assentamentos que mesmo absorvendo energia, eles emanam uma camada de proteção, como é o caso de uma tronqueira. Ela é aterrada, ela puxa, descarrega energia eletromagnética, sobrecarga de energia eletromagnética que tantos nós, médiums, quanto consulentes trazemos para dentro do terreiro. Ela aterra isso aí, mas ela tem força, ela irradia, entende? Um campo de força de proteção ali na casa de oração. Agora, você não vai ensinar como montar tronqueira. Isso é uma outra coisa. A pessoa tem que passar anos com você, tem que passar por iniciações e tudo mais. Só que ela precisa entender o que ela está fazendo. Por que acende uma vela verde para Oxóssi? Por que acende uma vela dourada para Oxum? Porque acende uma vela cor-de-rosa para Oxum? Ela precisa ter noção disso. Do que acontece dentro de um terreiro. Precisa conhecer a história da Umbanda para não falar merda. Entende? Precisa conhecer o histórico da Umbanda. Precisa entende que antes de Zélio de Moraes, do advento do Caboclo das Sete Encruzilhadas, já existiam centenas, talvez até milhares de pessoas que incorporavam no Brasil espíritos de pretos velhos, espíritos de Exus, espíritos de caboclos, mas que foi a partir de Zélio de Moraes, em 1908, que um templo se estruturou, que existia um ritual litúrgico, que existia uma casa de oração específica, onde pessoas podiam ir se desenvolver. Então o Zélio de Moraes é o marco da Umbanda por conta disso. Na Quimbanda, né, tem pessoas que defendem que Mãe Ieda, lá no Rio Grande do Sul, nos anos de 1950, ela é um marco histórico lá no reino, se eu não me engano, é reino do Exu, rei das 7 encruzilhadas, que é o Exu dela, que é o marco da Quimbanda. E a Quimbanda, ela trabalha com essa energia de esquerda, com essa energia de Exu e Pombagira. Ela tem 7 reinos, ela possui 7 linhas próprias, entende? Que são chamados de 7 reinos. Reino da Encruzilhada, Reino da Praia, Reino das Almas, Reino da Calunga, Reino da Lira. Então existe toda uma estrutura de trabalho dentro disso. Já existia já antes da Mãe Ieda, já existia manifestação de Exu e Pombagira, dentro de terreiros de Umbanda, inclusive. Mas se torna um culto estruturado a partir daquilo ali. Algo estruturado, com tendas específicas para a Quimbanda, a partir daquele marco. Então, quando a gente estuda, a gente conhece as coisas, a gente incorpora o guia, e a maioria de nós, ela transita numa semiconsciência, né? Desde o consciente total ao inconsciente total, nós estamos nesse meio aqui, para não falar merda pro consulente. Então a gente precisa ensinar o médium, a gente precisa educar o médium sobre o básico dentro de uma religião de Umbanda, a história, falar sobre mediunidade, falar da diferença de Umbanda para outras religiões, falar sobre os guias espirituais da Umbanda, incentivar a individualidade de cada guia, fazer com que o médium se desenvolva entendendo que um guia é diferente do outro, que ele não precisa incorporar igual o guia-chefe da casa, que ele não precisa desincorporar igual o pai de santo, que ele pode ter o processo individual, de individualidade dele com as entidades dele. Poxa, que o Pena Branca acende uma vela branca, mas o Pena Branca do outro fulano no mesmo terreiro acende uma vela verde.
e tá tudo certo. Por quê? Porque são individualidades diferentes, são guias espirituais diferentes. Só que se não houver estudo, se não houver esclarecimento, a pessoa não vai nem entender o que está fazendo ali. Como que a pessoa vai conhecer o guia espiritual que ela possui, entende? Se ela não sabe nem interpretar o nome do guia. Tudo isso tem que ser ensinado. Ensinado que ponto cantado tem fundamento, ponto riscado tem fundamento. Tudo isso tem que ser ensinado. O médium tem que ser educado ao longo de um processo de 1 a 2 anos, que ele está dentro da casa, mensalmente com reuniões e estudos dirigidos, para que ao final desses 2 anos ele tenha uma noção, ele saiba fazer um banho de erva, ele saiba firmar um anjo da guarda em casa, ele saiba o que acontece dentro do terreiro, por que naquele terreiro cultua-se tal 7 linhas, por que esse terreiro traz uma raiz homolocô, por que aquele outro terreiro traz uma raiz de umbanda esotérica, por que esse terreiro traz as 2 raízes, que nem o templo que eu frequento hoje do meu pai, de santo, traz uma raiz de homolocô muito forte, uma raiz muito forte de umbanda esotérica, e toca lá o trabalho normal, 2 vezes por mês. Então, a gente precisa esclarecer os médiuns, precisa ver estudo por conta disso, para que ele saiba o que ele está fazendo. Porque senão vai ser mais um que vai incorporar e vai ficar no achismo. Vai ficar falando bobeira pro consulente, vai virar pro consulente e falar assim, minha filha veio aqui atrás de amor, minha filha veio aqui porque está com problema tal, sem saber o que está acontecendo. O médium é consciente. O médium anima, né? O animismo nada mais é do que animar a mensagem mediúnica. O médium anima isso aí. Não conheci na minha vida médium inconsciente. Não conheci médium inconsciente total. Como eu disse para vocês, médiums transitam na semiconsciência. Uns mais próximos da inconsciência, outros mais próximos da consciência. E é normal isso aí. Então, nenhum dos médiums é 100% inconsciente. Falar assim, eu guia 100% que está falando. Nenhum médium. Isso aí. Isso precisa ser esclarecido, precisa ser falado. O médium chega, incorpora a entidade e fala, poxa, mas eu estou aqui, eu estou vendo o que está acontecendo. Não sei se eu estou incorporado, se eu não estou incorporado. Então você tem que esclarecer. Esclarece como? Através de estudo. Desculpa o vídeo ter ficado longo, já estamos com quase 13 minutos de vídeo aqui, mas era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Estudar a Umbanda é obrigação de todo mundo, mas é obrigação de quem também monta o templo fornecer um roteiro de estudos sistematizados e estar à disposição de seus médiuns para tirar as dúvidas deles. Porque assim a gente consegue, como é que eu posso dizer para você, a gente consegue desenvolver pessoas melhores. Que as pessoas conseguem entender os valores da religião, os valores dos orixás, os valores dos guias, e quando se traz esses valores para si próprio, para sua própria existência, você se torna uma pessoa melhor. Valeu? Forte abraço do Michel para vocês. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir, comentar, compartilhar e vamos para cima. Valeu!